vocês nessa noite, na nossa penúltima noite, que vocês mais uma vez, juntamente comigo, possamos ser abençoados pela palavra de Deus também. Nós durante a semana falamos, vou falar rapidinho aqui, senão nosso tempo tem bastante coisa para a gente dizer aqui. Sábado nós falamos sobre o leproso, domingo Getsemane, não foi? Segunda Zaqueu, terça-feira o quê? Nicodemos, quarta Adão e Eva, ontem o bom samaritano, filho pródigo. Filho pródigo, né? Das 3 parábolas, falamos a terceira, o filho pródigo, né? E hoje nós vamos falar sobre restituição. Lucas 7. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 7, versículo 11. O título que está aqui na minha Bíblia é um título sugestivo, né? Não é inspirado. A gente sabe que o título que fica em cima ali não é inspirado, mas é sugestivo. Por isso que cada Bíblia tem um título. Mas o que está na minha Bíblia aqui é a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7, 11. Achou aí? Vamos lá, a leitura. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada o quê? Cidade de Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o quê? O restituiu à sua mãe. Quantos milagres Jesus fez na Bíblia? Jesus, que está registrado. Quantos? Peça um suco de uva agora aqui e dá o suco de uva. Né? Quantos milagres? Tem um ali, mas esse aí é do nosso amigo Júnior ali, né? Então esse aí não pode mexer nele, né? Então vamos ser rápido. 3 milagres. Esse aqui é um, o filho da ressurreição do filho da viúva, único filho. Filha de quem? Filha de Jairo. E qual o mais famoso? Lázaro. Esses 3 são os 3 relatados. Com certeza Jesus fez muitos outros, mas que está relatado para nós nos evangelhos que Jesus fez os 3. Aí eu pergunto, por que ter 3 não é 2, não é 5, não é 10? Não é por causa da Trindade, o irmão está dizendo, né? Teve uma época que eu falei assim, gente, por que é 3? E quando eu pego uma história assim, eu começo a ver os detalhes, eu falo, por quê? Porque na Bíblia vocês sabem que tudo que foi escrito o quê? Para nossa salvação, para princípios que Deus quer que nós ouçamos. Então não tem nada na Bíblia por acaso. Então se tem 3 milagres, não foi à toa que foi registrado 3. Então vamos lá? Quando a pessoa morre, a pessoa vai para um lugar para acontecer o que ali naquele lugar? O velório, não é? A pessoa morreu, faz o velório na igreja, na casa da pessoa, num lugar específico da cidade. O primeiro momento, então, depois que a pessoa morre, é no velório. Terminou o velório ali, eles saem dali, faz o cortejo fúnebre, rumo ao lugar que vai ser sepultado. Então, segundo momento, não é? Primeiro qual é? Velório. Segundo, cortejo. E quando chega lá, o terceiro e último momento é colocar a pessoa dentro da onde? Da sepultura. Quantos momentos? Vamos lá então agora. Filha de Jairo. Tinha acabado de morrer, estava acontecendo o que dela? O velório. Jesus chegou no velório e fez o quê? Restituiu. Fez ela o quê? Ressuscitar. Esse do filho da viúva já tinha morrido, ele não tinha morrido? Já tinha acontecido o velório dele? E estava indo para onde? Ele estava indo no cortejo ali, o pessoal estava fazendo o cortejo. E Jesus chegou no cortejo e fez o quê? E ressuscitou. O terceiro, Lázaro, já tinha acontecido o velório dele? Já tinha acontecido o cortejo? Já tinha sepultado? E Jesus chega lá e faz o quê? Viu? Por que existem os 3? Para mostrar para nós que não importa se estiver no velório, se estiver no cortejo, ou até sepultado, o poder de Deus consegue alcançar qualquer coisa. Viu aí? Então não tem nada por acaso na Bíblia. E queridos, aqui fala do filho da viúva. Diz que ele era filho o quê? Único. E aqui diz que eles estavam num lugar chamado esquife, que é o caixão. É como se fosse uma maca
Antigamente pegava os jogadores da maca, né? 4 saíam correndo lá, pegava o jogador no campo. Era como se fosse isso, enrolado num lençol, colocava ali. Isso era o caixão da época. Quem estava morto ali? Quem estava morto? O filho, mas tinha outra pessoa morta também. A viúva. Vocês acham que ela não tinha morrido junto com o filho dela? A mulher na época de Jesus era considerada o quê? Se a mulher não tivesse condições de ter filho, não presta para nada. A mulher teria algum valor se o marido dela fosse alguém muito o quê? Muito importante. Teria um pouquinho de valor. Agora, quando o marido morre, quem que fica cuidando da mulher? O filho mais velho. Só que essa mulher tinha quantos filhos? Então o filho morreu, quem cuidava dela o quê? Então a partir dali, aquela mulher também, os sonhos, os projetos, tudo que ela tinha na vida também tinha o quê? Ela tinha algum sentido de viver a partir dali? Vocês acham que ela podia fazer plano, projeto na vida dela, e dizer assim, olha, estou sonhando, tem muitas coisas? Não, porque ela ficava o quê? Qualquer homem poderia chegar ali, qualquer homem poderia fazer coisas tristes com ela, qualquer pessoa poderia chegar ali da comunidade, porque ela não tinha ninguém por ela para defender, não tinha ninguém para trazer uma alimentação para casa, ela teria que muitas vezes pedir esmola, outras vezes teria que ter a prostituição, que era muito comum na época. Então, quando essa mulher coloca o filho dela morto ali, não é só ela colocando o filho morto, ela também está o quê? Entrando dentro do caixão. Quer que eu fale uma coisa para vocês, amados? Tem muita gente na igreja, e quem sabe até que no nosso meio, que está aqui vivo, mas também já está dentro de um caixão, queridos. Muitos. Pessoas que se você vê sorrindo, que você vê chegando abraçado com o marido, com a esposa na igreja, com os filhos, mas se você realmente sentar com aquela pessoa, você fala assim, olha, essa pessoa está dentro de onde? Está dentro de um caixão. Essa pessoa só falta enterrar. E muitas pessoas estão assim, queridos, vivos, mortos. E essa mulher estava ali viva, mas pudesse falar realmente, ela também estava dentro do caixão com o filho. E eles estavam levando. Quando eles estavam levando o caixão, diz que uma multidão da cidade saía, e outra multidão o quê? Vinha com quem? Com Jesus. Quando Jesus chegou naquele local, a Bíblia fala que Jesus chegou, e Jesus olhou para aquela mulher e falou uma palavra. Eu já fiz um monte de velórios, um monte. Inclusive hoje está acontecendo do irmão querido lá, que é um ancião que está fazendo que eu não estou lá, morreu hoje. Já fiz vários, pandemia nem se fala. Eu não teria coragem de falar o que Jesus falou para aquela mulher quando chegou perto. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, não? Que coisa, não é? Como é que você chega para uma mulher, o único filho, toda desamparada ali, e Jesus chega para ela e fala, querida, não chore. Por que Jesus podia dizer isso? Porque ele, quando olhou para os discípulos um dia, falou, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus poderia dizer, o que Jesus na verdade estava querendo dizer para aquela mulher era o seguinte, olha, enxugue as suas lágrimas, que aquele que é doador da vida chegou aqui e vai transformar a tua vida. Era isso que Jesus dizia para ela. Vocês já viram no Salmo que fala assim, que o choro pode durar o quê? Mas a alegria vem? Por que fala pela manhã? Porque é quando nasce o quê? O sol, e o sol quem é? É Jesus. Então, queridos, quando a gente olha para esse verso, o que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher era, fique tranquila, o doador da vida, aquele que criou seu filho, que conhece tudo, ele está aqui para mostrar para você que ele é poderoso e ele vai resolver seus problemas. O que eu quero falar para vocês, amada igreja, também nessa noite, de todo o meu coração, o mesmo Jesus que foi em Naim aquele dia, o mesmo, ele está passando aqui na igreja do Boa nessa semana, está passando aqui hoje. E se você, quem sabe, está às vezes chorando, às vezes não está chorando lágrima aqui para as pessoas verem, mas dentro do seu coração, quem sabe, está chorando, dizendo, Senhor, quanta coisa está acontecendo em minha vida, quanta tragédia, eu estou chorando dia e noite, só eu e Deus sabem. Deus pode dizer muito bem para você nessa noite, em nome de Jesus, falar, filho, por favor, não chore, se você acreditar que eu tenho um poder para mudar a sua vida, você vai sair daqui restituído pela palavra de Deus. É o que Jesus quer dizer para nós. E Jesus agora, queridos, ele sai dali da mãe, e ele vai para onde? E ele vai para o filho. Quando ele chega para o filho, eles estavam carregando, não estava? Vamos imaginar que eram 4 homens que estavam carregando. 4. Não sei se vocês já participaram de cortejo, de levar o caixão de algum irmão para o cemitério. É muito comum, muito comum. Por exemplo, está carregando o caixão aqui, de repente o outro irmão chega, não é? Pega, o outro deixa, vai pegando, vai revezando até chegar onde? Muito comum.
Na época também, possivelmente, aquela multidão carregando, cada um pegava um pouquinho. Só que a Bíblia diz aí que quando Jesus chegou, e fala que ele tocou o quê? Ele tocou o caixão. O normal era que um homem deixasse e ele o quê? E ele pegasse. Esse não era o normal? Se Jesus chegou perto do caixão assim, tocou, algum homem falou, não, ele quer pegar, então pegue aqui e vá. Só que não foi isso que aconteceu. Quando Jesus tocou, a Bíblia diz que eles o quê? Pararam. Desceram o menino ali. Jesus tocou e eles desceram. Por quê? Já pararam para pensar por quê? Porque aqueles homens sabiam que aquele homem que tocou era diferente de todos os outros. Aquele homem era o Salvador do mundo, era o Senhor. Aquele homem ali tinha poder de mudar a história. Então, queridos, quando aquele homem tocou, ele disse, vamos parar. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas esse homem tem poder. E, queridos, quando Jesus tocou nele e eles pararam, Jesus pôde fazer o milagre. Olhe para mim aqui agora. Vocês sabiam de uma coisa? Que muita gente aqui está indo com o caixão da vida rumo à falência? Um casamento que está o quê? Acabado. Você está indo já no cortejo com seu marido, dentro do caixão, somente para o quê? Só para acontecer o divórcio. Porque o divórcio é o quê? Sepultura, o fim de tudo. E você está ali lutando dentro do caixão, tem filhos que estão dentro de um caixão. Não sei o que você nesse momento está, mas tem gente que está caminhando rumo ao quê? À falência. E aí o que Jesus faz hoje? Naquela época Jesus chegou lá no caixão e tocou. Jesus hoje também, quando vê você indo para a falência, com seu caixão, que você sabe qual é, Jesus também faz o que em você? Ele toca. Mas sabe o que acontece com a gente? Ao invés de parar, a gente continua. Jesus fala assim, queridos, nós já somos amigos aqui, né? Então eu vou falar bem abertamente. Jesus olha para você e fala, filho, essas coisas de Netflix que você está vendo, com a tua família, sentado nesse sofá, isso não presta. E você está ali sentindo o toque, não está? De Deus falando, olha, isso aqui não é bom que você coloque diante dos seus olhos, dos seus filhos. Isso não é bom, está te viciando, está acabando com a sua vida. Mesmo que é um conteúdo bom, você só vive disso. E filho, isso não é bom, você está indo para a falência. E a gente escuta Jesus falar e não para o caixão. Não, mas eu quero ver, não, mas eu gosto. Não, mas isso para mim é prazeroso, como é que eu vou parar? E Deus usa um vídeo, usa a igreja, usa o Espírito Santo, usa um amigo, usa a Bíblia, usa a lição na escola sabatina, para tocar e falar, filho, isso não é bom. E mesmo assim a gente o quê? Continua. Viu a diferença? Naquela época tocaram o caixão do menino e eles o quê? Pararam para receber a bênção. Hoje Jesus toca e ao invés da gente parar, não, a gente continua. Tem coisas que a gente está ouvindo, queridos, que vocês sabem que isso vai levar a gente para onde? Para a falência, queridos. Não é coisas boas. E mesmo assim, Jesus toca e a gente o quê? Continua ouvindo. Queridos, tem grupos do WhatsApp que a gente participa e dá vergonha dizer que a gente como cristão está participando de uns grupos desses. Tem stories que a gente vê dos cristãos, que a gente vê as músicas que põem de fundo, as fotos, e eu falo, meu Deus, como pode? E às vezes eu chamo algum jovem da minha igreja e falo, filho, você coloca uma foto bonita sua, com uma música sertaneja no fundo rebentando, e quem vê teu story ali vai dizer o quê? Qual, queridos? E você está indo para a falência, e Deus toca, mas não, eu continuo postando porque eu gosto. Queridos, precisamos abrir o quê? A mente. A palavra de Deus diz, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tem gente que vai falar assim, olha, esse pastor Daniel veio falar algumas coisas muito fortes para a gente. Sim, queridos, eu estou falando o que Deus pediu para falar para vocês. Eu estou falando o que Deus colocou no meu coração. E vou dizer para vocês, essa luta é minha também. Cada dia Deus tem falado, filho, eu estou tocando no seu coração, pare de fazer isso, para de fazer aquilo. Mas eu e você, ao invés de pararmos, nós fazemos o quê? Continuamos. E aí você chega, queridos, assim, para um casal que está separando, e você senta com eles,
E eu nunca fui num casal que eu sentei, que está separando, o casamento está terrível, e eu pergunto para eles assim, o que é que está acontecendo? E a vida espiritual de vocês dois? Tem feito culto, tem ido à igreja? Eles falam, pastor, não sei nem quanto tempo não abro a Bíblia. Isso é muito comum, o Espírito Santo toca, e a gente, em vez de parar, a gente faz o quê? Continua. O Espírito Santo fala, filho, você precisa ler a Bíblia. Ah, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Filho, você precisa o quê? Buscar mais comunhão com Deus. Você precisa educar seus filhos no caminho do Senhor. Isso não é bom para você ver. Isso não é bom para você o quê? Teclar. Isso não é bom para você o quê? Zapear. Mas a gente, queridos, escuta, entra no ouvido e sai. Que eu e você, queridos, possamos, quando ouvir o Espírito Santo de Deus, que eu e você possamos o quê? Fazer uma mudança, queridos. Lembra de Zaqueu? Zaqueu disse, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Isso se chama o quê? Conversão. Eu tive um encontro com Cristo. Jesus tocou meu coração. Ele mostrou para mim que o caminho é aqui. Mas o mundo diz que é por aqui, mas eu vou servir a Deus e é por aqui. E eu e minha família vamos servir por aqui. Quando Jesus, queridos, tocou aquele menino e parou, Jesus olhou para o menino. E o que Jesus falou para o menino? Levanta-te, não foi? Quando Jesus olhou para aquele menino, diz, levanta-te. E a Bíblia diz, queridos, que imediatamente, essa palavra no grego aí, na hora, sem hesitar, diz que o menino o quê? Levantou. O poder da palavra, queridos, só pôde acontecer aquilo porque os homens pararam para receber as bênçãos. E o poder da palavra transformou a vida daquele menino. O poder da palavra criou esse universo. O poder da palavra conhece cada estrela pelo seu próprio nome. O poder da palavra, queridos, é capaz de criar do nada. O poder da palavra criou você no útero de sua mãe. O poder da palavra te mantém. E é esse poder da palavra hoje que está disponível para você. Que assim como aquele menino, quem sabe, está morto ali no caixão, para você reviver de sua vida espiritual. Mas para isso, queridos, não basta você dizer simplesmente, eu quero. Você precisa parar, ouvir, raciocinar e dizer, Senhor, meu coração está aberto. Muda. Porque quem pega o controle é você. Não é Deus que pega o controle na remota, não, é você. Quando você pega o controle, só Deus fala, filho, não é bom que você vê, mas quem tecla é você. Quem pega o celular é você, não é Deus. Deus fala, Ele toca, não pegue, não faça isso, mas quem está com o celular na mão é você. Quem coloca seus olhos nas coisas é você. Queridos, quem usa suas pernas para andar, para frequentar os lugares, somos nós. Então, queridos, Deus fala, Ele toca, mas a decisão é de quem? É nossa. Jesus já fez tudo, não pode fazer mais nada. Que isso? Lá na cruz, vocês viram essa semana aqui, na cruz Ele morreu por mim, por você, e falou, filho, eu deixei o céu, deixei a glória dos anjos, vim nessa terra, nasci como menino, sofri, passei sede, passei fome, fui cuspido, as pessoas falaram mal de mim, passei momentos tristes, passei noites sem dormir, tudo por você. E agora eu não posso fazer mais nada. Tudo que era possível eu fiz. Agora precisa você o quê? Entregar a sua vida a mim. É só isso, queridos, que Ele te pede. É só isso. E a Bíblia fala aqui que o mais interessante é que naquela hora, aí Jesus pega aquele menino e restitui para quem? Para a mãe. Lembra que eu falei que a mãe também tinha morrido? E Jesus pega aquele menino e fala, mãe, está aqui esperança para você. Está aqui seu sustento. Está aqui seus sonhos, seus planos. Eu estou devolvendo tudo que você perdeu. Está aqui para você. E aquela mulher daquele dia em diante, queridos, ela poderia sorrir novamente. Ela poderia fazer planos novamente. Ela poderia sonhar novamente. Porque Jesus restituiu tudo que ela havia perdido. Queridos, nós temos um Deus que é o Deus da Deus da restituição.